Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Essa é a nossa primeira aula de biologia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o revestimento, também chamado de tegumento dos animais. Então, né, o que é o tegumento? O tegumento nada mais é do que uma estrutura que vai revestir o corpo dos animais. Ele apresenta diferentes funções e diferentes estruturas, né, de acordo com o grupo que a gente está estudando. Então, né, quais são as funções do tegumento? Primeiro, a função principal do tegumento é proteger o corpo, né, dos organismos, dos animais, contra agentes, sejam eles físicos ou biológicos. Também tem a função de recepção de estímulos, né, receber estímulos do meio ambiente. Em alguns animais, o tegumento também vai ter a função de regular a temperatura corporal. E, além disso, também vai desempenhar a função de realizar trocas gasosas, ou seja, realizar a respiração nesses animais. Então a gente vai fazer uma viagem, né? Vamos andar um pouquinho pelos tegumentos em vários grupos de animais, começando com os quinidários, né, e plateumintos, que são invertebrados. Então, nos quinidários e nos plateumintos, o tegumento deles é formado por apenas uma única camada de células, bem fina, né, um revestimento bem fino, chamado de apenas epiderme. Então, esses animais eles só possuem como tegumento a epiderme, como a gente pode observar nessa figura, né? Então, essa fina camada aqui, esse fino revestimento, é a epiderme, né, nesses animais, né? Aqui esse animal, essa figura é uma hidra. Já nos plateumintos parasitas, nos anelídeos e nos nematódeos, eles vão possuir, né, uma epiderme, assim como nos anteriores, só que essa epiderme ela vai ser protegida por uma cutícula, né? Então a cutícula é uma estrutura, né, secretada, produzida pela epiderme desses animais, que vai ajudar na sua proteção, como a gente pode observar nessa figura, né? Então aqui a gente tem uma minhoca, né, que é um anelídeo, e ela tem, né, aqui revestindo a epiderme dela, a cutícula. E agora a gente vai para os vertebrados, começando com os peixes. Então, nos peixes, a epiderme deles também vai ser fina, só que ela vai ter, né, algumas glândulas que vão produzir muco, né? Então, o muco, ele vai ali revestir, né, e ajudar tanto, né, no deslocamento, na locomoção do animal no ambiente aquático, como também ele vai possuir escamas dérmicas, né, que vão auxiliar nessa proteção. Em alguns peixes, essas escamas elas são bem especializadas, como é o caso, por exemplo, dos peixes cartilaginosos. Nesses animais, né, as escamas dérmicas deles possuem a mesma estrutura de um dente, né, com esmalte, com dentina, com polpa. Já nos anfíbios, a epiderme deles vai ter a função respiratória, né? Então, esses animais eles têm um pulmão pouco desenvolvido, eles complementam a respiração utilizando a epiderme. Nesse caso aqui, eles precisam sempre manter a sua pele bem úmida, uma vez que eles vão estar, né, ali utilizando a pele, né, a epiderme, para fazer a respiração. Então, esses animais geralmente vivem próximos a ambientes úmidos, ambientes onde existe uma boa disponibilidade de água. Já nos répteis, aves e mamíferos, a epiderme vai ter uma proteína chamada de queratina, né? Então, toda a epiderme do animal vai ser revestida, vai ser impermeabilizada com a queratina, incluindo a nossa espécie, a espécie humana. A epiderme dos répteis vai possuir escamas córneas, né? Então, além do revestimento da epiderme, vai ter também essas escamas córneas, né? Que vão ser uma proteção a mais, um auxílio a mais à epiderme do animal. Já nas aves e nos mamíferos, como são animais que têm um controle da temperatura, eles utilizam a epiderme para auxiliar nesse controle, nessa termorregulação. Então, abaixo, né, da derme desses animais, eles possuem células adiposas, também chamadas de células gordurosas, que vai ter a função de isolamento térmico. Então, aqui a gente tem, né, a figura de uma estrutura da pele, né, de um mamífero. Então, a gente tem três camadas, né? A primeira camada é a epiderme, a camada mais superficial. Depois nós temos a derme, né, logo abaixo. E por último, a gente tem a hipoderme, que é formada por tecido adiposo. Temos também as glândulas, como as glândulas sebáceas e sudoríparas,
E temos também os pelos, né, que são estruturas de queratina. Aqui a gente tem um corte, né, histológico da pele, né, humana. Então, aqui em cima a gente tem a camada de queratina, né, o extrato córneo, onde a gente vai ter a queratina, que é uma proteína impermeável. Posteriormente, a gente tem a epiderme e embaixo a derme. Os mamíferos possuem as glândulas sudoríferas, né, como a gente viu na figura anterior, que vai liberar o suor, né, no processo chamado sudorese, que vai ajudar no controle da temperatura. Então, quando o animal precisa diminuir a temperatura do seu corpo, ele vai liberar líquidos, né, vai liberar o suor, e esse suor ele vai evaporar e retirar o calor do corpo do animal, né, devido ao alto calor específico que a água possui. Então, dessa forma, é um mecanismo, né, que o animal utiliza para ajudar no controle da sua temperatura. Os mamíferos também possuem as glândulas sebáceas, que vão produzir uma substância que vai lubrificar e proteger a pele e os pelos. Tá? Então, as duas principais glândulas que a gente encontra nos mamíferos são as glândulas sudoríferas e as sebáceas. Nas aves, a gente tem as glândulas uropigianas, que são glândulas que vão produzir também uma secreção que vai ter a função de lubrificação das penas. Então, as aves, né, elas vão, com o bico, pegar essa secreção que é produzida na glândula uropigiana e vai ficar passando, distribuindo em todas as penas. Na espécie humana também existe a melanina, né? Então, a melanina ela é um pigmento produzido nas células chamadas de melanócitos, que vão ter a função de proteger a epiderme, né? Proteger a pele contra a radiação ultravioleta produzida pelo sol. Então, né, a melanina ela vai ter a função de ser uma espécie de protetor solar natural para a pele. Então, aqui a gente tem o melanócito, né? Ele possui vários prolongamentos e esses prolongamentos, né, vão produzir a melanina. Quanto mais melanina, mais escura vai ser a pele, né? Então, nós temos melanina em todo o nosso corpo, não só na pele, mas também nos pelos, né, nos nossos olhos. E era só isso na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau.